E uma segunda questão, mais 2 expulsões, já são 8 na temporada, 6 na Libertadores. Seu time foi campeão em 2012, surpreso com 6 expulsões na Libertadores em apenas 8 jogos. Eu queria que você fizesse uma análise do jogo, da eliminação e esse cenário de expulsões, que eu acho que para você é algo até fora do comum. Do jogo, no primeiro tempo ele foi, apesar de apressar demais em alguns momentos, ele queria definir sem articulação, mas a partir da metade para o final ele começou a botar um volume grande, ele teve 14 ou 15 finalizações, 5 delas no gol e o goleiro fazendo boas defesas, teve 2 claras, muito claras, com o Felipe e uma com o Gabriel. Na sequência botou volume. No segundo tempo a gente buscou também ter um outro jogador mais de área, de velocidade pelo lado, estrategicamente para ter no primeiro tempo uma liberdade do guerreiro de movimentação maior, tanto para um lado quanto para o outro, não deixar ele jogador mais preso, mais solto. No segundo tempo o Danilo, que é esse jogador para acompanhar a velocidade do Mendonça para o lado, e aí com 7 minutos, 7, 8 minutos, acho que foram 8 minutos mais especificamente, tu tem uma expulsão, ela cai. Ela, de novo, tu fica buscando parâmetro para ver como é que a equipe ia reagir com essas situações, e ela acabou não acontecendo. Eu confesso que eu assisti o lance algumas vezes antes de vir para cá, e o primeiro ele me gera muitas dúvidas. A ponto de eu passar pelo Ossos agora e digo, dá uma olhada de novo no lance que tu fez e tira tuas próprias conclusões, sem querer justificar. Porém, nessa segunda parte da pergunta, o Guarani foi melhor em 180 minutos e mereceu classificar. Nos momentos que nós tínhamos de efetividade, foi esse jogo, no primeiro tempo principalmente, nós não conseguimos traduzir em gol. E a partir do momento da expulsão, ele torna-se um outro jogo. O Jadson já tinha amarelo, há a possibilidade de interpretação nessa, para ter o vermelho no reincidente do amarelo. Mas o primeiro eu fiquei com muitas dúvidas a respeito, mas mesmo assim, um jogo grande tem que procurar se conduzir, segurar. E há uma frustração minha, assim, em termos disciplinares, eu sou um cara que tem muito orgulho, tem que saber perder, saber ganhar, e em termos disciplinares não é o normal nosso. Não é o normal meu, não é o normal da equipe. Titi, você é um técnico vencedor indiscutivelmente. Você falou da sua frustração pelo aspecto disciplinar. Pelo aspecto técnico, ser eliminado por um time que, com todo o respeito, é um time médio, perto do Corinthians, o Guarani do Paraguai. Essa é uma frustração maior ainda? Não, porque o futebol 180 minutos ele te preserva. Daqui a pouco tu faz um jogo errado, num dia que tu não tem inspiração, que tu não estava mobilizado, que o técnico errou na estratégia, que o atleta tecnicamente não foi bem, e aí fica difícil de reverter. Até porque as origens minhas também, ela foi de vencer com equipes que elas têm, teoricamente, uma importância, uma visibilidade, um investimento maior. Então a gente sabe que o futebol não é assim. Muito mais quando tem 180, não é um campeonato de longo prazo que dá tempo de recuperação. O fato de perder em termos disciplinares, esse me deixou chateado, sim. O outro pegou o dia errado e sem inspiração no outro, teve a vantagem. Nós sabíamos que também fazer um gol no primeiro tempo era fundamental para reverter esse aspecto anímico perto do nosso torcedor. Aí sim ia gerar um combustível extra de confiança. Não acabou acontecendo a expulsão, que aí ela trouxe um outro caminho. Titi, nós da imprensa, ou muitos de nós, temos qualificado o Corinthians como equipe a ser batida, era o melhor futebol que vinha sendo apresentado. Você mesmo falou sobre isso algumas semanas atrás. O que é que aconteceu nessas últimas semanas, que culminou com 2 eliminações em mata-mata, onde que você vê que o time dependou, digamos assim, tecnicamente? É difícil tu pegar 31 jogos, hoje nós fizemos 31 jogos, e tu fazer um parâmetro total, tem muitas variáveis em cima disso. Dá para pegar números de dizer assim que dá para pegar os números que quiser para fazer a avaliação. Pronto. A gente pode escolher. O que eu coloquei sempre para vocês é que uma equipe ela se forma, ela se estrutura, se planeja com um técnico de 5 meses, que ela vai aprender por vezes errando, que ela oscilou,
Ela oscilou num momento importante e decisivo na Libertadores, que trouxe uma pressão muito grande. Ela foi eliminada pelo Palmeiras uma vez 60 minutos de grande qualidade. Né? Ela modificou as suas peças com o calendário que estava um jogo atrás do outro e manteve um padrão. Né? Mas ela nunca teve assim, que ela está pronta, que ela está madura, que ela está com... Não. É uma equipe de construção. Tite, conhecendo o ambiente do Corinthians como você conhece bem, você teme que nesse momento tenha uma reformulação, você deixe de contar com alguns jogadores, você tem que pensar essa reformulação de novo, pensando agora no Campeonato Brasileiro. E uma outra questão um pouco mais técnica, sobre o seu estilo, você acha que agora, para a sequência, você vai repensar alguma coisa, ou é isso que você implementou e é dar sequência para conseguir essa evolução que você está falando? Em termos técnicos, é uma retomada de padrão. Em termos técnicos, táticos, é uma retomada de padrão. E a busca nossa era de reproduzir os últimos 30 jogos, essa foi de reproduzir 7, 8 jogos que nós tínhamos feito durante a temporada. Nós não queríamos fazer o jogo do ano hoje, nós queríamos fazer a média. E tem outras 7, 8 preferências. Antes de entrar para esse jogo, nós tínhamos feito 8 jogos, ganho 2. Empatado 4, perdido 2. E sendo eliminado nos pênaltis. Os outros 12 anteriores a esse, nós tínhamos vencido 11. É por isso que eu falei, dá para escolher os números onde quiser. Não estou dizendo que dá para avaliar, mas o contexto todo. Então, 30 jogos, 31 jogos da equipe, fazer essa avaliação e retomar um padrão. Sobre o aspecto a reformulação, a gente tem que ter muito cuidado, né, do futebol, senão a gente faz assim, ó, em cima do emocional, não presta, está errado, sai, volta. Futebol não é assim, gente. Futebol não é assim. Ele tem um outro componente, ele tem um componente de estruturação, de formação. Não estou falando só de mim, também não estou falando como defesa própria de um trabalho. A construção de uma equipe, ela demanda tempo, ela é de erros, ela é de acertos, ela é de entender o torcedor, a frustração que ele está. O que me deixa mais chateado é esse lado que nós todos queríamos dar ao torcedor, sabe? Nós queremos dar a nossa família, ao torcedor, essa satisfação, essa alegria. Mas tem que saber agora, né, tomar as pancadas, gemer e suportar as críticas. Tite, vou ser bem sincero, eu não estava esperando ouvir dos jogadores, que a gente ouviu lá na Zona Mista, que o time tinha jogado bem hoje e falar mal da arbitragem, porque é um time experiente, é um time que sabe normalmente assumir os erros, quando joga mal, fala que joga mal. Você acha que os jogadores do Corinthians estão vivendo num mundo à parte, às vezes por causa dos elogios no começo do ano, excesso de confiança pelos títulos ganhos, etc? Eu vou até pensar nessa pergunta que tu estava dizendo, mas o meu sentimento, estando com eles, não é esse. Não é. Com a mesma sinceridade da pergunta, a mesma sinceridade da resposta. Eu vou repetir, mas não é. É uma equipe que ela está se formando, que ela está modificando. Hoje o Guerreiro fez a segunda partida depois de ter tido dengue, só para dar um exemplo. Depois de ter tido dengue e ficado 15 dias, e numa manifestação dele, eu quero voltar para ajudar no jogo contra o Palmeiras. Sabe, a gente tem que pensar uma série de aspectos aí que não retoma o teu padrão normal, assim, ó, vou jogar igual ao teu normal. Não vai. Só para dar para pegar um dos diversos aspectos que a gente pode analisar. Soberba não tem, sabe por quê? Nós não conquistamos um título. Eu me lembro que na outra passagem, quando a gente ganhou, alguns diziam assim, não vai se mobilizar para o Paulista, porque já ganhou as outras coisas, a gente foi e ganhou o Paulista. Mas a gente não tem assim, a gente nunca se autoproclamou o melhor time, não tá? Nós estávamos numa grande fase, cresceu muito rápido. Agora ele baixou e também vem, a crítica absorver, mas é um processo de maturidade. Eu não vejo, ostentação, não vejo desse grupo ostentação. Outros erros podem ser, mas de ostentação não. Tite, o desempenho contra o São Paulo na última fase de grupo. E desculpa até, no desempenho do primeiro tempo, perdão, não, o desempenho do primeiro tempo, com o número de finalizações que teve, com o volume que foi, ele não foi assim, jogou muito bem, jogou bem e criou oportunidades. Se fizesse um daqueles gols, faz assim, a gente sabe que nesses 180 minutos, ele faz a reversão emocional, já a pressão passa para o outro lado, a gente sabia disso. Fazer o primeiro gol ia ser importante no aspecto anímico,
a pressão ia transportar para o outro lado. Desculpa. Sem problema. O desempenho na partida contra o São Paulo, vindo aí desse início de bastante qualidade que o time apresentava, a queda de rendimento, e esse desempenho contra o São Paulo, somado a algumas declarações, acabaram por fazer levantando algumas possibilidades. Você acha, na sua maneira de ver, o Corinthians, mesmo que não intencionalmente, subestimou a equipe do Guarani do Paraguai? Não, cara, não. Pô, eu devo ter tido. Eu fui três Libertadores com o Grêmio, Sul-Americano mais umas 3, que é 3, 4 internacional com o Grêmio, um outro Libertadores com São Caetano, mais 3 com o Corinthians. Isso nos dá toda a experiência de saber que não tem jogo difícil. Aqueles que respeitam a minha conduta sabem que quando eu falo uma informação, ela é verdade. Eu tenho outros erros, uma porrada de erros eu tenho, mas o não de mentir. Tanto é que eu saí do campo do jogo contra São Paulo achando que era o Atlético. Tem muitas pessoas que ligaram para o Luciano e falaram assim, mas é verdade. É porque não me conhece. Eu vou para dentro do campo para fazer o meu melhor. Eu quero estar com o meu travesseiro leve. Assumir os meus erros, tomar vacada, mas não preconceber nada. E nesse está em não menosprezar o adversário. Por essa experiência toda que eu tenho. Tite, aqui, você está dizendo que não menosprezou, a gente acredita em você até pela sua experiência que você está falando. Mas o Wagner Love deu uma entrevista e falou em excesso de confiança. Esse excesso de confiança, de alguma forma, atrapalhou o Corinthians nesses 2 jogos? É muito difícil fazer, vocês têm que compreender que quando vocês estão entrevistando um atleta, eu não sei o termo, como ele é colocado, como é que a pergunta é colocada em cima do contexto, e eu não posso avaliar em cima do que o outro falou numa palavra ou outra. Se tu perguntar para mim qual é a tua ideia, e eu vou te dar a minha resposta. Agora eu não vou botar um terceiro no meio, é muito difícil para mim, e ruim para ti. Mas teve excesso de confiança? Não. Nós pegamos um dia errado que o adversário fez um 2-0, e numa competição importante como é essa, às vezes ela te pressiona e quando tu não faz o gol no primeiro tempo acaba acontecendo o que aconteceu. 8 Libertadores, eu tenho 9, e sei que nesses jogos de mata-mata a margem de erro é mínima. Não. Teve outros componentes, não de menosprezo. Titi, boa noite aqui. Só para complementar o que o Bruno acabou de colocar, o Elias, na última semana, numa questão até que eu fiz a ele, perguntei se pegar um time de uma camisa um pouco inferior nas oitavas de final seria bom para o Corinthians. Ele falou, e uma sorte compensada pela dificuldade que o Corinthians teve de jogar, entre aspas, no grupo da morte e já ter pego 11 caldas de pré-libertadores. E o diretor de futebol do Corinthians, o Sérgio Janiquian, disse um presente de Deus de não ter pego um brasileiro e pegar uma camisa também um pouco mais leve nessas oitavas de final. Apenas nesse contexto, se você puder comentar em cima disso, não falando de soberba, mas se isso pode motivar o outro lado. E uma outra questão, você enxerga um fim de ciclo de alguns atletas e o fim desse comparativo, o Corinthians que cresceu demais em 2015, que volta na mão do Tite e que todo mundo esperava que fosse igual a 2012, isso pode ajudar também? Essa expectativa e essa cobrança e manter o padrão técnico da equipe, aquele crescimento, ele é meu. Eu tenho uma cobrança muito forte, inclusive de poder retribuir todo um carinho. E quando a gente está com pessoas perto que gostam, num clube que gosta, com o carinho que tem um torcedor, mais ainda tu quer retribuir. Tu está num local onde tu é bem quisto, mais ainda tu quer fazer. Mas tem que agora aguentar a pressão, as críticas, vamos colocar, em cima do que não conquistou. Gemer, rejuvenescer o lombo, seguir o trabalho. Não vou fazer comentários. É excessivamente oportuno a gente colocar assim, pós uma derrota que está sangrando, que está doendo, a gente falar de uma ou de outras situações. Tu especificamente pode falar com o Sérgio, tu especificamente pode falar com o Elias em cima do contexto deles. Tite, relembrando outra entrevista, não vou te falar boa noite. Porque
não é uma boa noite para nós. Mas nas rodas de amigos lá em Caraguatatuba, no litoral norte, nós somos da Caraguá-FM, comenta-se muito o seguinte: o Barcelona está a 4 pontos à frente do Real Madrid e prestes a ser campeão mais uma vez. E ele está na final da Champions League. E o Messi, o Luis Suárez, o Neymar e o Iniesta têm jogado quase todas as partidas. O questionamento não é com você propriamente do Corinthians, são com clubes brasileiros. Estamos no começo de temporada, tudo bem, o Corinthians começou um pouco antes por causa da pré-Libertadores, mas o questionamento é poupar e promover esse rodízio de tantos atletas acaba não atrapalhando, de certa forma, o rendimento da equipe? É inevitável quando tem, eu estou falando aqui, não vou fazer o comparativo de Barcelona, nem do que se faz, até porque alguns jogadores também, ele não poupa, ele retira porque não tem condições de dar essa sequência. Isso a gente faz, não é? E nisso a gente busca. Um jogo que te permite isso, essa é a ideia. Quanto a se repetir a equipe, sim, de alguma forma ela tem, mas entre a saúde do atleta. E aí para poder estourar, a vitória tem que ser, eu tenho que ter um bom senso, né? A vitória tem que acontecer com a qualidade, não com o custo da saúde dele. Tite, aqui por favor, em fevereiro de 2011, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima com você, belo baque que você e a direção, todo mundo tomou. Houve algumas mudanças, Ronaldo saiu, Roberto saiu, Jusilei saiu um pouquinho depois. Só que o trabalho foi mantido, você reorganizou tudo, chegou o Lieton, chegou o Alex, e 10 meses depois você estava comemorando o título brasileiro. Queria que você relembrasse aquela situação e se acha que é possível, 4 anos depois, algo parecido agora, o brasileiro está começando, você reorganizar tudo, não recomeçar, mas manter o trabalho e daqui 5 meses, no caso, conquistar de novo o título brasileiro. Você acha possível? Primeiro é uma pergunta que ela deixa a bola picando para a gente desviar até o foco. Eu primeiro quero falar para o torcedor corintiano que nós estamos muito sentidos em relação a isso. E que ele merece todo o meu respeito e todo o nosso respeito. Nós queríamos dar a ele a alegria. Não é de tripudiar em relação a outros, não, absolutamente, é de dar alegria. E não fugir dessa responsabilidade, desse momento, desse jogo especificamente. Projeção, todas elas são possíveis de fazer. Né? Mas é de ter muita calma agora para dizer, senão vai sair, senão daqui a pouco, não serve fulano, o outro aconteceu, o treinador, o preparador, não é o momento. O momento é de fazer uma análise geral. Faça uma análise do contexto cada um. E aí faça os elogios quando são devidos, as críticas quando são devidas, as informações que elas devam ser corretas, essa sim. Essa é uma coisa que eu falei, e depois, ou crítica ou elogio que se faça a cada momento. Mas não é agora, não dá para a gente trazer isso.